Dia Mundial. Ontem, Narciso, foi comemorado o Dia Mundial do Autismo, dia 2. É um dia Parece que vai e trava. Acontece. É agora, aí não vai. É justamente para isso que a gente está aqui, para dar esse suporte, né? Então, Narciso, ontem foi comemorado o Dia Mundial do Autismo, conscientização para o autismo, dia 2 de abril. A gente fala muito sobre empatia, sobre respeito, também sobre consciência. Exatamente. E a gente abre o espaço hoje no Jornal da Fã para tratar sobre esse tema que é fundamental para a nossa sociedade. Por isso, já está aqui nos estúdios para falar conosco o médico neuropediatra Rodrigo Araújo. Jornal da Fã. Entrevista. Doutor Rodrigo, seja muito bem-vindo ao Jornal da Fã. Bom dia, João. Bom dia, Narciso. É um prazer imenso estar aqui para compartilhar um pouco do conhecimento sobre o autismo, né? Estamos no Abril Azul, mês de conscientização. Neuropediatra. Eu sou neuropediatra, isso mesmo. Quanto tempo de experiência, doutor? Eu sou neurologista e neuropediatra, as duas coisas. Então, eu tenho 5 anos de residência, de formado 9 anos. 9 anos. Muito tempo. E por que escolheu essa área como vocação? Todo mundo pergunta, né? Por que você se dedica tanto ao autismo? Quando eu fazia residência em neurologia e atendia na neuropediatria, me chamou a atenção o fato daqui em Aracaju, uma criança autista regredir. E a mãe foi investigar, descobriu, em resumo, ela estava indo para a escola, aí a diretora da escola colocava ela no sol quente a tarde toda, agredia a criança com chinelada e comia o lanche da criança. Meu Deus. E ligava o liquidificador para ninguém escutar o barulho da criança chorando. Nossa, E dizia a mãe, não, é porque ela é autista, ela fica à vontade no recreio, fica à vontade aqui na escola, deixa ela solta para não se estressar, e ela se autoagride. Só que a vizinha do lado na casa de andar e filmou as agressões e mostrou a mãe. E a mãe mostrou esses vídeos pra mim. Eu fiquei uma semana mal, sabe? Aquela cena foi pra mim dantesca. Aí eu disse, eu tenho que ajudar essas crianças de alguma forma, isso deve ser algum sinal. A partir daí eu comecei a estudar muito sobre autismo, né? Eu me dedico muito a estudar sobre o TEA, leio todo dia sobre o tema, e foi só pra frente. Foi só quase um ladeira pra chamado, né, cima. pro senhor? Quase um chamado, né? Foi uma cena assim, e a mãe não fez nada, porque ela entrou num estado de depressão tão grande de ver aquelas cenas com o filho, que ela não teve reação. Não conseguiu ir reparar direito? Nada, eu falei, procura a delegacia, Ministério Público na época, né? Isso foi em 2020, mais ou menos 2021. Mas ela não conseguia. Ela entrou num estado pós-traumático tão grande que ela não teve reação. Foi assim, pra mim, foi um choque de realidade. E talvez foi o sinal, né, que eu precisava para me empenhar numa causa tão nobre, que é o autismo. É muito lamentável essa... É até chocante você ouvir isso. Agora, a gente percebeu que você fez uma mobilização com artistas nacionais. Como é que se deu isso? Foi muito legal, sabe, Narciso? Porque assim, eu tenho contato com alguns artistas e eu conversei com eles, porque o que a gente sabe e o que a gente espera. As mães e os pais de autistas e quem vive o autismo estão cansados de falar um pro outro. As pessoas sabem o que vivem. Então a gente tem que procurar pessoas que não vivem o autismo para poder compreender e mostrar à sociedade que não é preciso você viver o autismo diariamente para ter empatia na causa. Comecei a conversar com alguns artistas, eles disponibilizaram alguns vídeos falando sobre empatia e respeito no autismo, e virou uma onda. Aqui ontem eu recebi outros vídeos, né, ontem à noite, de Carlinhos Maia mandou um vídeo, Hungria mandou um vídeo, Pablo ficou de mandar um vídeo também, Caramba. Mano Walter, né? Bacana. Então pessoas que não vivem Bela autismo e mostraram empatia e respeito, e tá um movimento muito grande, né, para que a gente consiga mostrar à sociedade que empatia é isso, é você não vivenciar aquilo, mas ter respeito e defender aquela causa. Ô, Rodrigo, aqui você atua onde? Aqui eu atuo no HU, né? No CR4 também, atendendo só criança autista, e no CTE, uma clínica que eu tenho privada. Como é que está o atendimento hoje no serviço público? É porque a demanda é muito alta mesmo, e somos poucos neuropediatras. Somos 6 neuropediatras não só na estado. rede pública, mas na rede privada também. Né? A fila é grande, mas é no Brasil todo, tá, Narciso? Assim, eu tenho colegas do Brasil todo, e a fila para neuropediatria é muito grande. Porque formam-se poucos neuropediatras. No Nordeste formam-se 8 por ano, para o Nordeste todo. Então é muito pouco para a demanda que existe. A fila é grande, é muito grande. E além de neuropediatras, é uma série de profissionais que trabalham para essa coordenação de atividades, né, voltadas para a TEA. Isso mesmo, né? A gente sabe que o que melhora o tratamento do autismo são as terapias de forma adequada. Então, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicopedagogos, nutricionistas, psicomotricistas, uma fonoaudiólogos, é uma equipe, uma gama numa equipe grande que consegue atender e dar a demanda para que a criança consiga evoluir de forma efetiva. Ô Rodrigo, explicando para quem não sabe o que é, né? Por isso o Dia Mundial de Conscientização. O que é o autismo? Excelente. Fala-se muito autismo, mas de fato, o que é o autismo, né? Em resumo, o autismo é aquele indivíduo que, desde novinho, sempre teve muita dificuldade em se comunicar, em comunicar-se,
muita dificuldade em interagir com as pessoas. Ou seja, é uma criança que tem uma tendência a isolar-se. Uma criança que tem uma tendência a ficar no cantinho na sala de aula, não quer ir para a festinha, não quer interagir com os pares. Tem dificuldade de expressar seus sentimentos, não sabe comunicar-se adequadamente. Associado a isso, a criança tem que ter uns comportamentos bem repetitivos. Ela repete muitas coisas, sempre tem a mesma rua, que tem que pegar o mesmo trajeto, a mesma rotina, né? E ela desregula quando isso não ocorre. E os interesses dela são bem restritos. Ela tem se restringe a alguns interesses específicos. Gosta muito de dinossauro, gosta muito de letras e números, então são bem específicos. Associado a isso, tem aqueles sinais que a gente sabe, né, que pode ocorrer, como andar na ponta do pé, muito comum, ficar girando em torno de si mesmo. É uma criança que tende a ser mais agitada. É uma criança que, ela quando recebe alguma frustração, ela não sabe lidar e chora de forma incessante por horas. Então, e esses sinais têm que começar antes dos 3 anos de idade e gerar prejuízo na vida da criança. Então, não existe autismo que começou no adulto. Não tem como, é impossível. E não existe autismo, eu tenho autismo leve e não tenho prejuízo. Não tem como. Todo autismo tem que gerar prejuízo na vida da pessoa, seja pessoal, profissional ou social. Então, em suma, é aquela pessoa que tem uma dificuldade de interagir, de se comunicar e interesses bem específicos, não consegue ampliar seus interesses e os comportamentos se repetem, né? A gente chama até que é um toque que a pessoa tem, não. São comportamentos repetitivos mesmo. E para fazer o diagnóstico, qual é o caminho? Comumente, a mãe ou o pai procura a gente quando suspeita do espectro, porque a criança tem um atraso na fala. Então, ela tem uma demora para falar, está com 1 ano e meio e não fala ainda, 2 anos e não fala. Ela está andando na ponta do pé, não gosta de barulho. Tem uma questão alimentar muito grande, né? Tem uma seletividade alimentar muito grande. Ela só come alimentos por texturas ou por cores. Muita associação com dificuldade em dormir também. Uma criança muito irritada, muito impaciente, né? O diagnóstico é o seguinte: a gente observa esses sinais, faz análise desses sinais em vários contextos. O ideal é que chegue para a gente com o relatório de uma creche que seja frequentar, de uma equipe multidisciplinar, e a gente sempre tenta fechar o diagnóstico antes dos 3 anos de idade. A gente não espera até os 5, isso é coisa do passado. A gente fecha entre 1 ano e meio e 3 anos, conclui esse diagnóstico, com o relato dos pais, relato da equipe que está fazendo a intervenção, do fono, psicólogo TO, da professora e uma observação clínica da criança sobre os seus comportamentos. E claro, sempre pensar que não existe só o autismo, né? Infelizmente a gente vive fala-se muito do autismo e algumas pessoas estão achando que só existe ele. Existem outros transtornos que são parecidos com o autismo. A criança pode ter um trauma e manifestar uma dificuldade de interagir, né? A criança pode ter um TDAH, ser agitada e a gente achar porque é autismo. Então tem que ter uma análise bem minuciosa para a gente não dar com super diagnósticos, né? É uma linha muito, muito tênue entre não dar diagnóstico em excesso para quem não está no espectro, como também não deixar passar realmente a criança autista e ficar postergando o tratamento. Doutor, recentemente teve um caso de uma atriz que teve um diagnóstico tardio de autismo. Isso é possível? Eu também sou neurologista de adulto, né? Fiz 2 especializações e eu atendo muito adulto também. Como é que geralmente as pessoas notam? Além de a gente falar muito sobre o TEA hoje em dia, fala-se muito em rede social e etc., comumente o que acontece? O pai ou a mãe tem a criança com alteração comportamental, busca ajuda e tem o diagnóstico de autismo. E ele pensa, mas eu era assim quando era criança. A mãe dele fala do pai, né, a avó da criança, você também é assim, você era igual. Aí vai buscar ajuda e a gente vê que a pessoa tem realmente os sinais desde a primeira infância, não tratou e comumente hoje tem uma depressão, uma ansiedade, não consegue ter um bom relacionamento no trabalho, pelas dificuldades de comunicação. E quando a gente vai buscar a fundo, a gente acha sempre um vazio emocional nesse adulto, que são o que foi o espectro não tratado e que vem no futuro as consequências. A gente sabe que a criança autista tem mais chance de ter o TDAH como comorbidade, tem mais ansiedade, tem mais depressão. Então ele busca esse diagnóstico no adulto, mas tem que tem que buscar os sinais lá na primeira infância, tem que fazer esse resgate desses sinais lá no começo. E para as mães e pais que muitas vezes acham que só uma terapia funciona ou só outra, ou fica muitas vezes na incerteza de que essas terapias trarão efeito para a vida da criança, porque o progresso ele é muito lento. O que é que você falaria? Eu sempre falo aos pais, o progresso é muito lento, são passos de formiguinha, são mais passos concretos. Quem te prometer, vou fazer você evoluir muito rápido em pouco tempo, tá enganando o pai ou a mãe. São pequenos passos, a gente fala que é em pirâmide, né? É em protocolo, tem que subir devagarzinho para conseguir esses resultados positivos.
tem que ter muita paciência, né? A mãe atípica, geralmente, quando a criança recebe o diagnóstico, o pai abandona a mãe. Tem um estudo que fala que 60% das crianças autistas vivem só com a mãe porque o pai abandona após o diagnóstico. Lutam diariamente pelas terapias, que não é fácil acesso, nem na rede privada, nem na pública. E tem que ter um empenho, porque os estudos falam que fazer hoje menos que 10 horas semanais de terapia não adianta, e poucos têm acesso a isso. A criança consegue fazer uma terapia adequada, intensiva, a evolução é muito positiva, mas infelizmente na realidade atual, poucos têm acesso. Sem falar que não é só terapia, tem que ser terapia, família e escola. Se não houver essa sintonia, a criança não evolui. O tripé tem que estar bem estruturado para a evolução da criança. E a gente vive uma dificuldade muito grande no Aracaju, em Sergipe, no Brasil, de escolas que realmente consigam atender a demanda dos autistas. Limita o número de aulas, não consegue fazer um plano individualizado. Isso atrapalha o desenvolvimento da criança assim também, Narciso. Eu tenho uma criança atípica e está na rede privada. A dificuldade é imensa. Inclusive para fazer a interação entre escola e os profissionais. Às vezes você tem que arrombar a porta mesmo para poder conseguir fazer com que as coisas aconteçam. E essa semana eu ouvi um discurso do vereador Irã Barbosa, justamente falando sobre o sufoco que tem sido na rede pública. Porque as crianças têm sido colocadas dentro das escolas sem o mínimo de estrutura, sem o mínimo de preparo, sem o mínimo de planejamento. Isso precisa chamar a atenção do poder público, porque não adianta ser um depósito de crianças atípicas sem um planejamento adequado para o desenvolvimento dessas crianças. Você vai sufocar professores, criar mais problemas ainda do que os professores já têm no dia a dia e não vai ajudar essas crianças a se desenvolverem. Magna Santana, nossa colega de trabalho, tem uma pergunta. 6h17, Magna. 6h17. Obrigada, Narciso. João, bom dia, doutor Rodrigo. Parabéns pelo teu trabalho e tua exposição tão didática, sua explanação tão didática sobre este caso. E que a gente sabe, como disse, muita gente não sabe, a gente não conhece, e aí começa, de repente, até a fazer, por algum tipo de comportamento, ideia errada, ou começar a estereotipar, começar até a tirar brincadeiras, né? Se alguém tem um comportamento, você aí já vai logo, né, dizendo, você é autista, você é isso, como antes dizia assim, você é demente, você é isso e aquilo, e infelizmente que é muito da desinformação. Mas eu gostaria que o senhor pudesse falar das pessoas desses, que ou as que têm realmente um diagnóstico tardio e que descobrem, mas que ao longo, com certeza, da vida do seu desenvolvimento sofreram muito por não ter um diagnóstico, por não entender, porque tudo é muito recente, acredito eu, tudo é muito recente. E aí são muito inteligentes, de uma inteligência que eu acho que é acima, inclusive, do normal. É realmente isso? É verdade isso? Eu queria que o senhor pudesse falar nesse caso, porque já vi, né, crianças como se fossem pequenos gênios, adolescentes também, na universidade, que chegam até a universidade. Eu queria que o senhor pudesse falar um pouco mais sobre isso. Magna, realmente o autismo cresceu muito. Nos últimos 10 anos, no mundo, cresceu 344%. É um número muito alto, né? O crescimento a gente vê. E a tendência é que em 2050 fala-se que metade da população vai ser autista. A questão do ter nível 1 alto funcional, que é altas habilidades, é algo bem interessante. Porque realmente pode existir o ter nível 1 alto funcional, no qual a criança parece que é um gênio, sabe muito além, né, do esperado e aprende com facilidade. O que acontece? Qual a minha preocupação nessas pessoas que são o autismo, né, alto funcional? Tem um rendimento escolar muito bom, desde criança e adolescente, notas boas, 10, 10, 10, mas há um problema. Sabe muito, é inteligente, isso gera muito elogios da sociedade, da escola e da família. São 2 pontos que eu sempre ressalto. A pessoa, quando tira uma nota baixa ou não consegue lograr isso em alguma matéria, se frustra muito fácil. E a gente esquece o principal. A gente hipervaloriza a nota boa, o bom rendimento acadêmico. A criança é perfeito, tira nota 10 em tudo. E esquece que aquela criança tem comportamentos que geram sofrimento. Esquece do emocional. Então a pessoa tem um rendimento adequado, um rendimento muito alto, e aquilo camufla o sentimento que ela tem, o vazio emocional que ela tem. Então, os pais, os professores e a sociedade olham a pessoa como uma pessoa muito inteligente, esperta, com bom rendimento, e esquece de olhar os seus sentimentos, esquece de olhar suas angústias. Que esses comportamentos geram autocobrança nessas pessoas, porque elas entendem o meio, percebem que são diferentes dos outros e se cobram muito por aquilo. E o que acontece? Mas a pessoa era tão inteligente, do nada aconteceu, cometeu um suicídio. Por quê? Porque ela não esqueceram de tratar o sentimento, as emoções. Então, a gente tem que ter muito cuidado nos autistas autofuncionais,
que a gente supervaloriza as notas, elogia demais, é muito bom e tal, mas sempre lembrar de buscar tratar as questões emocionais que neles estão falhas. Então, assim, existe realmente são populares, né, TEA nível 1 autofuncional, antigamente chamado de Asperger, só que chegam à vida adulta com bom rendimento acadêmico, mas se você observar, são pessoas mais isoladas, pessoas com dificuldade realmente em interagir com os pais, interagir com terceiros, não vão à festa, não vão visitar amigos, preferem ficar no quarto, no canto estudando, devido a essa tendência de isolamento, né, do próprio espectro autista. Agora, doutor Rodrigo, quando falamos sobre esses diferentes níveis de comportamento, é justamente por isso porque tem o nome espectro, né? Transtorno do espectro autista, porque falamos sobre níveis de intensidade do autismo. Como é que se dá isso? Isso, exatamente. Eu nunca vi um autista igual ao outro, não existe. É um espectro, né? Então, assim, se manifesta diversos sinais. Alguns têm questão alimentar, outros não têm. Alguns outros na ponta do pé, outros não têm. Alguns olhos no olho, outros olham. Não é porque, não é autista porque olhou no meu olho. Tem muito esse mito, né? Não tem isso. Alguns atrasam na fala, outros não, né? Então, o espectro autista é isso. Ele apresenta-se de diversas formas, né? O espectro, desde que existe essa dificuldade em comunicar-se, em socializar e esses comportamentos repetitivos. A gama de apresentação do autismo é muito grande, e principalmente a mulher. Mulher é porque ela é mais tímida, mulher camufla muitos sinais, né? A gente vê que o diagnóstico de mulher é muito mais difícil. O TEA nível 1, que é o antigo leve, em mulheres, para a gente dar o diagnóstico, a gente sua a camisa, porque realmente é muito difícil. Elas mascaram os sinais do autismo. Tem 2 ouvintes para interagir conosco sobre este assunto aqui no Jornal da Fã. Vamos lá. Narciso, bom dia. Eu queria saber do neuropediatra. Por que o Estado é tão omisso, né? Que é um tratamento caro, consultas caras e, assim, o Estado não dá um suporte, principalmente para as famílias carentes. E podemos dizer que estamos numa geração TEA. Eu falo assim porque na minha casa eu tenho 3 netos que são portadores. E todos os dias é um aprendizado para mim, né? Eu estou tentando me adequar ao jeito, às vontades, porque, sinceramente, é difícil. Principalmente para poder dar um suporte financeiro, médico, complicadíssimo demais. E o Estado, eu não vejo um tratamento, um apoio aos familiares. Bom dia, Narciso. Aqui é Reginaldo, taxista de socorro. Saúde para você, meu amigo. E você se recupere logo aí para essa voz sua maravilhosa voltar a todo vapor. Narciso, eu gostaria de fazer uma pergunta aí para o doutor Rodrigo. Doutor Rodrigo, eu conheço ele aqui de Socorro, porque ele já fez alguns atendimentos aqui em Socorro, eu acredito. Eu sei, o consultório dele particular e tudo. Ele é um cara do bem. Todo mundo fala no nome do Dr. Rodrigo, é um nome maravilhoso. Eu tenho um sobrinho também que ele é autista. Eu queria saber dele, não sei se ele vai conseguir me responder. Por que as consultas particulares são tão caras que ninguém consegue, às vezes, fazer uma consulta particular assim, no consultório dele, por exemplo? Ninguém consegue com ele pelo SUS, né? É impossível. E é tão caro que o povo comenta se fora aqui consulta de R$1.000, de 800, e jamais uma mãe de autista vai ter condições de pagar. Como é que seria para isso mudar? Não consegue mudar isso nunca, doutor? Vai continuar realmente cada vez mais caro, apesar que a sua profissão, ela tem valor, e o senhor é o homem do bem, viu? Você vê que a primeira pergunta, o senhor é um rapaz cansado, né? Um avô cansado. O Estado não dá suporte porque nenhum Estado no Brasil consegue, que a gente foi pego de surpresa, né? Desse aumento grande dos casos de autismo, para a gente poder dar esse suporte é difícil, no Brasil todo. A demanda é muito alta para os profissionais, por isso aconteceu. Na questão do SUS, o Estado não tem atendimento? Tem. Eu atendo no SER4 toda semana, mas a demanda é infinita, né? A gente tem 27, 30 mil pessoas esperando pelo atendimento. Quanto à questão da consulta, me perguntam muito isso, né? Eu atendo no SUS gratuitamente, só que eu fiz uma escolha. Ou eu seria um médico que atenderia em 5 minutos 1.000 pacientes numa manhã e faria um atendimento ruim, ou seria um médico que dedico hoje para minha consulta 2 horas de consulta, 1h30, 2 horas, mas faço atendimento de excelência, né? Como ele falou, eu atendia em Socorro já quando trabalhava no SUS lá. Ninguém nunca reclamou que foi para mim e eu não me deu atenção, não olhou na minha cara, etc. A gente faz escolhas. Ou você escolhe atender na clínica popular,
a preço muito barato e atender 20 na manhã a 10 minutos, ou você cobrar um valor maior, porque eu estudei para isso, foram 5 anos de residência, só que eu cobro um valor maior, mas prefiro dar um atendimento de qualidade, um atendimento de excelência, no qual a mãe vai lá e não sai com nenhuma dúvida, o vai lá e não sai com nenhuma dúvida do diagnóstico e da avaliação. Eu faço uma avaliação muito completa hoje em dia, avaliação questões, faço estimulação sensorial no consultório, a estimulação sensorial, faço todos os testes. Então hoje eu consigo avaliar uma criança de forma adequada e eu me sinto confortável por isso. Eu prefiro que falem, Rodrigo, você cobra um valor alto, mas tem uma qualidade, do que fui no Rodrigo, paguei um valor baixo, popular, mas é insatisfeito. Então são escolhas que a gente faz na vida. E são realidades do mercado, né? Se tem 6 só no estado, né? Eu consigo compreender os dois lados, né? De nós pais que temos que, muitas vezes, para buscar os bons profissionais, temos que desembolsar valores altos. Ao mesmo tempo, o serviço público não fica com esses profissionais porque paga muito pouco. Mal. É um trabalho voluntário. Plano de saúde não tem profissional de linha top. Não tem. Esqueça isso. Nem os mais caros. Os melhores profissionais não estão nos planos de saúde. Você paga R$150 numa terapia particular, R$200. O plano está pagando 20 e 30. 16 ou 12. Entendeu? É impossível. Demais. É impossível o profissional se qualificar pagando cursos caros e permanecer atuando nos planos de saúde. E a questão da vaga que ele falou realmente é uma demanda muito alta. Hoje eu tenho vaga só para janeiro do próximo ano. Então, assim, para ver que realmente existe uma demanda reprimida muito grande. Muito grande. Rodrigo, obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos, pela orientação e parabéns pelo trabalho. Excelente. Sempre informação é que a gente consegue levar. E eu queria deixar um recado que, para as políticas públicas, né, a gente não vai conseguir dar esse atendimento total a todas as crianças. O caminho sempre é capacitar os pais para saber lidar com os comportamentos e capacitar os professores para saber lidar com os comportamentos. Se não for assim, a gente não vai conseguir lograr êxito no tratamento do autismo. Obrigado, João. Obrigado, Narciso. Obrigado a todos os ouvintes.